Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é a Lara. Bem-vindos ao meu canal, se você é novo aqui. Gente, hoje eu trouxe pra vocês um assunto sobre estágio. É uma dúvida que muita gente já me perguntou aqui nos comentários, né, dos vídeos. E também algumas pessoas já conversaram comigo no Instagram, perguntando um pouco sobre minha experiência e tal. Então eu quis trazer aqui pra vocês mais dicas que eu queria ter ouvido também, né? De como conseguir um estágio, como me organizar e tal. E também contar pra vocês um pouco da minha experiência com o meu estágio, né? Meu primeiro estágio. Bom, gente, começando, eu acho que a coisa mais importante que vocês podem fazer é criar um LinkedIn. Hoje o LinkedIn ele é uma plataforma focada em emprego, demonstração de trabalho muito boa, que você consegue ter acesso a praticamente todas as vagas existentes no mundo por lá, sabe? Então tem vaga de muita coisa mesmo. Criem uma conta de vocês lá e coloquem sempre, tipo, linguagens que vocês queiram aprender, coisas que vocês queiram aprender. Por exemplo, no meu, eu vou tentar colocar aqui em algum lugar, mas hoje o meu está como desenvolvedora front, né? Porque é o meu cargo. Mas eu também coloco, geralmente, linguagens que eu sei ou que eu estou aprendendo e tal. Eu coloquei, se não me engano, na minha TypeScript, JavaScript e Angular, né? E isso também já equivale na minha segunda dica. Tenha uma meta de qual é o tipo de estágio que você quer. Por quê, gente? Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei, eu já quis logo o estágio no primeiro semestre. Então, eu comecei a aplicar para muita vaga que eu não tinha, tipo, zero aptidão para aquela vaga, sabe? Eu apliquei para vaga de cloud, que até hoje, se alguém me perguntar, eu não consigo fazer uma coisa de cloud. Eu apliquei para vaga de DevOps, eu apliquei para vaga de desenvolvedor back, apliquei para vaga de teste, apliquei para vaga de front, sabe? Então eu não tinha muito um foco. Então o que acontecia? Eu ia para muitas entrevistas e como eu não tinha nem um pouquinho de cada coisa, eu não oferecia nada, né? Então fica a minha dica. Pesquisem as áreas que vocês têm interesse, olhem lá no LinkedIn, olhem as vagas que estão hoje disponíveis e vejam o que é que pode se adequar mais ao que você quer. Geralmente nas vagas eles colocam alguns conhecimentos, né? E também conhecimentos desejáveis, que você não precisa ter, mas é bom você ter, sabe? A minha próxima dica, junto com essa também, é definir qual é a linguagem que você quer estudar, definir qual é a stack que você quer fazer, cria um GitHub. O GitHub hoje, ele é um polo, assim, de código, que todo mundo coloca lá seus projetos pessoais, coloca atividades da faculdade, também conta. Tudo o que você agrega de código você pode colocar lá, né? E tem muitas maneiras também de você personalizar o seu GitHub, por exemplo. Aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos ensinando como é que você pode fazer um readme bonitinho, que é meio como se fosse uma capa, né? Falando um pouco sobre você. Então tem vários vídeos aqui do YouTube. Eu acho que vou deixar aqui no meu, aqui do lado, pra mostrar pra vocês também que vocês podem colocar, por exemplo, ele faz já uma coisa automática de quais as linguagens que você mais utiliza, a sua proporção de commit, né? Se você tá fazendo uma quantidade ok de commit por mês e tal. E também os seus projetos mais notáveis, você pode colocar lá os seus projetinhos que você é orgulhoso, coloque lá os seus projetos, sabe? Essa é uma dica muito legal, né? E principalmente por quê? Porque quando as pessoas estão te recrutando, elas tendem bastante a olhar o seu GitHub. Por quê? Porque o seu GitHub é o lugar onde mostra que o que você está falando lá no seu currículo, no seu LinkedIn, que você sabe fazer ou tem um leve conhecimento, vai estar lá no seu GitHub demonstrado tudo isso. Eu cometi o erro de, no começo, eu não colocar muitas minhas coisas de HTML e CSS, tanto que se olhar lá, não tem muita coisa assim de HTML e CSS que eu fiz lá no começo, né, quando eu tava aprendendo. Então, fica aí essa dica. A minha próxima dica é um pouco controversa, mas é uma dica que vale a pena. Confie em mim. Participem de vários processos seletivos. Vários, principalmente remotos. Eu juro pra vocês, gente, estágio remoto é a melhor coisa que você vai fazer pra sua vida, pra sua sanidade mental, pra sua saúde mental, pra tudo na sua vida. Porque, gente, uma coisa remota, ela te dá mais qualidade de vida. Eu sou 100%
assim, defensora do trabalho remoto, gente, porque eu posso estar bem aqui, 7h59, meu despertador tocou, eu posso muito bem só abrir o notebook e já vai estar lá, meu trabalho, eu já posso arrochar no trabalho, sabe? Enquanto se eu fosse trabalhar presencialmente, eu acordar, sei lá, 5h30 da manhã pra poder ir e tal, principalmente porque agora eu estagiei em outra cidade, né? Meu estágio é de uma cidade, né, da capital daqui, então, poxa, eu percorrer todo dia, sei lá, 200 quilômetros pra trabalhar e depois voltar pra casa não faz nenhum sentido pra mim. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a área da tecnologia dá pra gente de poder trabalhar de casa. Isso pra mim é uma das coisas que eu mais amo no mundo da tecnologia. Então, apliquem pra muitas vagas, muitas. Tipo, definiu qual é o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer a parte de front. Então, além de, né, obviamente, aplicar pra muitas vagas, comece também a estudar, ver um vídeo aqui no YouTube. Gente, sério, o YouTube hoje, você aprende a fazer tudo, sabe? Ver como é que faz um formulário, né, usando HTML, CSS, se você quiser ser desenvolvedor front, né? Aprende a fazer um CRUD em Python, se você quiser back. Eu não sei muitas outras áreas, então eu não vou nem me arriscar a dar aqui exemplos, mas tenta sempre estar aprendendo alguma coisa, né, pra você pelo menos souber o básico, né? Porque estágio é assim, eles te querem se você souber pelo menos o mínimo. Você sabe pelo menos o que é um HTML, o que é um CSS, sabe as tags do HTML, sabe dizer como é que faz pra estilizar só uma div, o parágrafo da div, não sei o que, pronto, sabe? Então, alinhado, né, junto com tudo isso, faça isso também. Estude por fora, dê uma revisada, aprenda conceitos novos e aplica, gente. Pode aplicar aí pra milhões de vagas aí e tal. Tanto que chegou um momento, gente, que eu não sabia mais nem assim de onde é que tava vindo o famoso e-mail, né? Infelizmente não podemos prosseguir com a sua candidatura. Gente, às vezes eu nem sabia qual era essa empresa, porque eu apliquei pra tanta vaga que assim, sem condições, sabe? Porque assim, gente, eu não tô dando dica pra você passar na primeira entrevista que você fizer. Gente, entrevista de emprego, entrevista de estágio, é uma coisa assim muito de momento. São muitas variáveis naquele momento. E fazer várias entrevistas te deixa mais confiante. Por exemplo, a primeira entrevista que eu fiz foi ridícula. Foi justamente para essa vaga que eu falei, que é de engenheiro cloud. Gente, eu não sei nada de cloud, então eu estava completamente... Primeiro, eu era a única mulher numa seleção de, sei lá, 20 pessoas, eu era tipo a única mulher. Então, isso já me deixou muito intimidada, né? Porque foi o meu primeiro baque, assim, de ver que realmente eu falei, éguas, eu sou minoria aqui. Então, fazer várias entrevistas te dá a confiança que você precisa. Outra coisa também, gente, é fazer muita entrevista te deixa acostumado com as perguntas, que geralmente são elas, falar um pouco da tua vida, entendeu? A sua experiência com tecnologia. E assim, gente, nessa parte assim, você não vai ter experiências, né? Se você for o seu primeiro estágio, você não vai ter nenhuma experiência para poder contar. Então você tem que contar o quê? Seus feitos na faculdade, os seus projetinhos que você fez ali, um formuláriozinho, uma landing page de alguma coisa. Então, o que você tiver feito, assim, pessoalmente, já vai ser um ponto bem legal, porque a pessoa vai lá olhar, então você fala assim, no meu GitHub tem vários projetos também, incluindo não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal, e não sei o que. Aí, por exemplo, quando eu fiz a minha entrevista, uma das minhas entrevistas, eu pesquisando um pouco da cultura da empresa, que é muito importante, pesquisem a cultura da empresa que vocês querem se candidatar, tipo, receber o convite hoje pra uma call de entrevista. Pesquisa a vida inteira dessa empresa, gente. Pesquisa quais tecnologias que ela trabalha, pesquisa o foco dela, pesquisa tudo. Pesquisa a vida stalkeia essa empresa. Então, é um bom ponto. Então, quando eu tava aplicando pra minha vaga do meu atual estágio, eu olhei lá que eles tinham muita coisa com acessibilidade. Eu me lembrei que eu tinha feito um trabalho da faculdade focado em acessibilidade. Uma coisa completamente acessível para pessoas cegas e surdas, né? Então, foi um trabalho extremamente legal que eu consegui agregar bastante na hora de apresentar o que eu poderia ter de potencial. Porque assim, gente, lembra que eles estão pagando, eles estão acreditando no que você pode se tornar, entendeu? Porque você não tem nenhuma experiência, você não tem, assim, experiência de trabalho, que eu digo, né? Você não tem nenhuma experiência de trabalho pro cara falar, poxa, o cara realmente trabalhou, sei lá, 6 meses nessa empresa aqui
realmente deve ter feito muita coisa e tal, não sei o que, você contando, mas você não tem. Então você tem que vender algo pra pessoa que tá ali te entrevistando acreditar em você, acreditar no teu potencial. Ela olhar e falar, pô, não tem experiência de nada, mas eu acho que tem um futuro bom. Então você tem que se vender muito, você tem que estudar muita coisa, você tem que ver muita coisa diferente. Eu recomendo muito algumas coisas, né? Estuda o que você quer fazer, por exemplo, né? Se você quer seguir a trilha de front, a trilha de back, a trilha de teste, estuda isso. Estuda a parte de engenharia de software moderna, gente, sério, é muito importante porque tem muitos princípios de um software bem feito, um software bem documentado, que, gente, a empresa gosta muito de ouvir isso, que você tem uma preocupação com o código, se ele é reutilizável, se ele é um código limpo, se ele é um código testável. Então, tem muitos conceitos legais. Leia um pouquinho esse livro, eu acho que vou deixar ele aqui em um lugar também. Eu nunca li esse livro todo, mas eu já li alguns capítulos para apresentar trabalho, então confia em mim, é bom, leiam. Então, me aprendi muita coisa, né? Então, se você chegar lá e falar, poxa, eu acho que num projeto seria bem legal, utilizando metodologias ágeis, utilizando TDD, utilizando pair programming. Nossa, quando você falar isso, a pessoa fica, nossa, a pessoa ela realmente não tem nenhuma experiência de trabalho, mas ela tem muita vivência com coisas relacionadas à experiência de trabalho. Então, vai ser um ponto bem legal pra você, tá? Certo, gente. Agora passando um pouco pra parte da minha experiência, né, com o meu estágio. Já dei aqui algumas dicas que eu acho que são bem importantes. Assim, gente, currículo é uma coisa, assim, muito pessoal, né? Eu posso até deixar aqui se eu encontrar o meu primeiro currículo pra vocês. Mas, assim, o que você tem que arrasar é na sua entrevista com o seu recrutador, você tem que ser apenas sorriso, sabe? Porque se você for uma pessoa muito fechada, eu sei que isso é difícil de ouvir para de pessoas introvertidas, mas, gente, é muito difícil você querer trabalhar com uma pessoa que queira fazer tudo sozinho. Isso é praticamente, assim, inaceitável na vida de desenvolvedor. Porque você vai precisar de ajuda, você vai precisar ajudar alguém, você nunca vai estar sozinho. E principalmente sendo estagiário. Se você for uma pessoa que não gosta de ouvir ordem, que não gosta de aceitar sugestão, que não aceita nada, fica complicado. Se você não for uma pessoa ativa de você poder falar, por exemplo, falar em reunião, foi o que você fez, né? Que tem as cerimônias. Fica muito complicado. O empregador fala, poxa, a pessoa faz um trabalho ok, mas ela não se conecta com as outras pessoas do time. Às vezes acontece alguma coisa, a pessoa não diz, aí fica uma coisa, sabe? O seu empregador, ele não vai ter visibilidade do que você tá fazendo. Se você não for uma pessoa, no mínimo, assim, um pouquinho extrovertida. Você não precisa ser muito, né? Mas um pouquinho, assim, comunicativa é uma coisa legal. Então, assim, gente, na minha primeira, assim, realmente, eu comecei a aplicar pra vagas em maio. Eu só consegui o meu estágio em agosto. Eu consegui meu estágio em agosto. Eu fico muito feliz porque eu participei de tanto processo seletivo que alguém teve pena de mim. Que, tipo, tava faltando poucos dias pro semestre finalizar e uma coisa que eu percebi foi que na minha faculdade, isso também serve como dica, preste atenção se a faculdade de vocês tem parceria com empresas, né, de tecnologia. Eu descobri que a minha faculdade tinha com a empresa Lead, que é hoje a parte da Dell de pesquisa, desenvolvimento, então, e cursos também, né? Então, eu falei, poxa, é uma oportunidade legal. Então, eu vi lá que tinha a trilha que eu queria, que era desenvolvimento front, e eu lembro que a entrevista foi bem tranquila, gente, porque assim, quando a entrevista era eu e mais 20 pessoas, gente, eu não aguentava, não. Eu já vi ali que não ia dar certo, porque eu acho uma coisa assim, meio jogos vorazes, eu não sei, eu sou meio contra, assim, entrevista em grupo. Assim, parece que todo mundo quer se amostrar e... Enfim, eu sei que é um jogos vorazes, mas é bem legal você ter aquele momento legal com o recrutador. Só dando aqui as minhas opiniões. Mas enfim, então a minha entrevista foi só eu sozinha com as duas pessoas, né? A líder, né, do projeto e a pessoa do RH. Foi uma entrevista super tranquila, perguntaram minha história, como eu falei, né, o storytelling, perguntaram minha experiência, eu falei que eu sabia mexer com CSS, JavaScript já, HTML, perguntaram se eu tinha vivência, assim, da faculdade, alguma coisa, eu falei do trabalho de HC, né, que eu tinha feito de prototipação, e foi uma entrevista super tranquila, gente, sério, foi muito tranquila. E por que foi tranquila? Porque eu já tinha feito isso várias vezes, então quando chegou lá na hora, eu tava super relaxada. E foi um ponto muito positivo que eu acredito que tenha sido pra mim, né?
Então, no meu estágio, eu fui na trilha de desenvolvimento front-end e a trilha era assim, era 3 meses de monitoria, você com uma pessoa te ajudando, um mentor e tal, e 3 meses trabalhando num projeto da própria Dell, né, da Lead Dell. E foi uma coisa assim, gente, muito boa, muito boa. Tipo, a primeira coisa que a gente fez, assim, na mentoria foi uma página de login. A segunda foi uma Pokédex, né, do Pokémon. E a terceira foi um site de séries e filmes, que foi, assim, sensacional. Consumindo API, consumindo muita coisa. E assim, gente, sério, o salto de uma coisa pra outra, tipo, antes de eu entrar na mentoria e depois da mentoria, são 2 coisas completamente diferentes. Vou deixar aqui também o link do... O link não, vou deixar aqui a foto do meu sitezinho que eu fiz e também do primeiro formulário que eu fiz, se eu achar. Então, gente, assim, é uma coisa muito doida de se pensar, né? Uma coisa muito doida de se pensar. Só que assim, gente, nada se compara com a prática. Trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, ter um time, fazer branch no Git, outra coisa que você tem que estudar também, além, né, que eu falei de saber mais a estrutura do software, também estuda em Git, personalmente código, que isso vai fazer muita diferença pra vocês, sério, isso vai facilitar muito a vida de vocês. Enfim, gente, fica aqui esse vídeo de dicas, eu não sei se era exatamente o que vocês queriam de mim, mas é isso que eu posso ofertar por enquanto. Eu também posso dar uma outra visão de um emprego CLT, que depois desse estágio, acabou, né, meu tempo de estágio e eu consegui um emprego CLT. E foi assim, gente, foi uma coisa um pouco caótica. Não por conta da empresa, gente, sério, o processo seletivo foi maravilhoso. Teve, tipo, conversa primeiro com a recruta, né, a recrutadora. Aí depois teve um teste teste mesmo, assim, uma provinha de metodologias ágeis, princípios SOLID, princípio da engenharia de software, né? E também de código, tipo, esse código aqui, ele retorna o quê? Então você ia lá e marcava o que aquele código retornava. Então, teve isso, nossa, foram muitas fases, parando agora pra perceber, mas foram fases bem tranquilas, né? Aí teve uma fase que era pair programming, né? Você fazendo código com outra pessoa, que na verdade era um cara que trabalhava lá e falou assim, faz aí uma função que retorna o valor de compras de não sei o quê. Eu não me lembro mais, mas era uma coisa tipo isso, sabe? Eu lembro que era um carrinho de compras, agora as perguntas exatas eu não me lembro. Aí também teve um teste de inglês, deixo mais aqui essa dica. Eu sempre falo em todo vídeo, se você acompanha todos os meus vídeos, você percebe que eu sempre falo isso. Aprenda inglês, gente, sério. É a melhor coisa que vocês podem fazer pra você, é uma coisa completamente benéfica. Você só vai ter ganhos com isso, você não vai ter uma perca com isso, você vai ter só ganhos. Porque você ganha mais dinheiro, né, em questão salarial, você consegue se conectar melhor com seus clientes forem clientes, por exemplo, internacional, por exemplo. Lá no Lead, que é onde eu trabalho, eu voltei, né, a trabalhar hoje, possui muitos clientes internacionais, então é muito legal você saber a língua deles, ou então uma língua que você consiga se comunicar com ele para entender o que ele quer exatamente naquele software dele, sabe? Então, é importante isso. Aprenda inglês, aprenda. Não tenho como pagar um curso de inglês. Tem muita coisa aqui no YouTube, de vídeo, de coisa. Consumam conteúdos em inglês também, gente. É muito, muito, muito importante mesmo. Vocês jamais, assim, vão se arrepender disso. É a única certeza que eu tenho, que eu posso dar pra vocês saindo agora desse vídeo, é essa. Vocês vão ter um ótimo retorno se vocês aprenderem inglês. É isso. Então, assim, aí teve a entrevista de inglês, que era uma entrevista bem tranquila, na verdade. Aí teve uma entrevista também de diversidade, né, porque a empresa era bem preocupada com essa parte de respeitar o ser humano, respeitar a individualidade do ser humano, a diversidade também. Então, foi uma entrevista maravilhosa. E a última fase, se eu não me engano, foi uma fase de apresentar projetos, que eu apresentei o meu projeto de site, né? Que foi, assim, pra mim, o meu maior orgulho é aquele sitezinho que eu fiz, sabe? O site de filmes. E é isso, gente. Eu trabalhei pouco tempo nessa empresa por conta de horários, né? Tava bem complicado e eu também queria sair, né, gente? Eu sou adolescente, olhando assim, eu sou uma jovem adulta, né? Mas no tempo eu ainda era meio que adolescente, então não compensava muito pra mim isso.
Então eu acabei largando e eu voltei pra ser estagiária. Eu saí do emprego CLT pra ser estagiária de novo. Muita gente me chamou de doida, mas eu sinto que foi o melhor pra minha cabeça e pra minha saúde mental, assim, como um todo. Não só minha saúde mental, mas minha saúde física também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço milhões de desculpas por ter sumido aqui. Eu sei que eu não posto vídeo com a frequência que eu deveria postar aqui, mas é porque a rotina é corrida, né? E também, por algum motivo, meu celular tá dando problema quando eu tô gravando. Gente, meu celular tinha parado de gravar, eu só fui perceber agora, mas... eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando aqui o canal, deixar aqui também as minhas redes sociais. Vocês podem ir lá, mandar mensagem pra mim que eu respondo a hora que der. E também comentar aqui o que é que vocês pretendem fazer, né? Se vocês querem procurar um estágio assim que começar a faculdade ou esperar um pouco, curtir a faculdade. Me contem aqui nos comentários também algumas dicas que você usou aqui e já deu certo, outras que você vai começar a adotar. Enfim, gente, queria agradecer o apoio de todo mundo aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!